Vamos falar agora de um outro jejum dos estados. Uma pesquisa mostrou que o aumento dos funcionários públicos nos últimos 10 anos provocou um rombo no caixa dos estados. Vamos a Brasília conversar com o Lozecan. Oi, Lozecan, bom dia para você. É isso, né? Um aumento de mais de 50% viraria, no meio da crise, um problemão, né? Mona Lisa, bota problema nisso. Já pensou gastar o que a gente não tem? Bom dia para você, bom dia para o Chico e para todos que nos assistem. Sem dinheiro e sem um plano B, a única saída que muitos estados encontram é recorrer aos cofres federais. Só que aqui em Brasília a grana também está curta. O fato é que não existe magia, é preciso economizar, cortar gastos, apertar o cinto. Do contrário, vai faltar ainda mais lá na frente. Salários atrasados, serviços públicos interrompidos. Com a arrecadação de impostos em queda por causa da crise, os estados estão renegociando dívidas com o governo federal. E há 2 semanas, governadores do Norte e Nordeste vieram a Brasília pedir mais ajuda. Ameaçam decretar calamidade pública. Em muitos casos, a situação chegou onde chegou por erros de planejamento e também por causa dos gastos com o pagamento de funcionários. Nem tanto por novas contratações, mas principalmente pelos reajustes salariais concedidos. Entre 2004 e 2014, os salários médios dos servidores dos estados subiram 53% acima da inflação. Aumento bem superior ao do setor privado, onde os salários tiveram um aumento médio real de 37% no mesmo período. É o que mostra um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, sobre a evolução do emprego público. O diretor do IPEA lembra que essa recomposição de salários, em alguns casos, era necessária e só foi possível porque o país viveu um período de crescimento econômico com um aumento de arrecadação. Mas essa situação se reverteu e agora há dificuldade para honrar esses pagamentos e outros. É importante ter claro que você dá um aumento agora, tá certo? E isso vai ter implicações mais à frente. Isso tem implicações tanto em questões previdenciárias, tá certo? Essas pessoas vão se aposentar, isso vai aumentar o gasto com inativos, tá? Como também num momento como a gente tem agora, né, de retração fiscal, né, mas fica com uma despesa difícil de comprimir. A Lei de Responsabilidade Fiscal já prevê que os estados não podem gastar mais do que 60% da receita com o pagamento de pessoal. Mas para se enquadrar na lei, às vezes esse cálculo deixa de fora os gastos com pagamento de funcionários terceirizados e aposentados. Quando renegociou as dívidas com os governadores, o governo federal disse lá em junho que os estados teriam de fazer o dever de casa e que seriam incluídos na proposta que foi enviada ao Congresso e que fixa um teto, um limite para o crescimento dos gastos públicos. Mas houve muita chiadeira e depois o discurso mudou. Ontem, depois de uma reunião em Brasília, o relator da proposta que freia as despesas da União nos próximos anos disse que o ajuste dos estados vai ser discutido em outra proposta. Os estados nunca tiveram dentro da PEC, não estão e não estarão. Os estados estão lá no projeto da dívida, o 257, que está no Senado. Este especialista defende a inclusão dos estados na proposta do governo federal. Ele diz que é preciso evitar o que acontece em alguns casos, quando um governador resolve conceder benesses no final do mandato e deixa a conta para o sucessor. É benéfico que você tenha um teto de gastos dos estados e municípios também fixado pelo reajuste da inflação do último ano, porque assim você obriga para que os gastos não cresçam. O setor público tem que entender que ele não pode viver no limite, né? Ninguém consegue viver no limite, porque no limite, nos ciclos econômicos, o próprio ciclo vai te jogar fora do limite, você vai extrapolar esse limite sempre. Sobre a proposta que limita os gastos públicos que acabamos de mencionar, o relator informou que a previsão é que essa PEC seja votada na Câmara no mês que vem. Darcísio Peronde tranquilizou os líderes de partidos, inclusive da base aliada do governo. Afirmou que não haverá cortes com educação e saúde. Chico, Mona Lisa, e bom dia para você, Miriam.